Muitos perguntam por que, afinal, os Estados Unidos começaram essa guerra e por que agora? Vamos fazer outra pergunta. O que teria acontecido se eles não tivessem começado essa guerra? Mas, para começar, o que está acontecendo, afinal? O que acontece de verdade não é visível? Sou só um observador? Quais cartas os participantes têm? Quem está realmente vencendo? Vamos começar. Vamos começar com a gasolina. Então, claro, vocês perceberam que a gasolina subiu de novo. Isso não é coincidência e nem ganância dos petroleiros. Isso é uma consequência direta da guerra que acontece talvez a 10 mil quilômetros da sua casa. Mas, como dizem, isso já mexeu no seu bolso. O Estreito de Hormuz, que não é uma abstração geográfica, é por ele que passam um em cada 5 barris de petróleo do mundo. Quando o Irã o fechou, o mercado reagiu imediatamente. O preço do petróleo subiu de 65% para 115%. Isso impacta o preço da gasolina, do frete e dos produtos no mercado. O curioso é que os Estados Unidos quase não importam petróleo via Hormuzk. Falamos sobre 2% do nosso petróleo vindo de lá, e Trump disse que não precisamos disso. E de fato podemos facilmente substituí-lo ou simplesmente aumentar nossas próprias vendas. Mas o preço do petróleo é global. Quando ele sobe lá, sobe em todo lugar. Essa é uma lição sobre como globalizar. Uma economia globalizada transforma a guerra dos outros em nosso problema pessoal. Toda vez que você paga no posto de gasolina, você está pagando pela geopolítica. A única questão é: vale a pena o esforço? Agora as pessoas frequentemente perguntam: será que a Terceira Guerra Mundial já começou? Vamos analisar isso honestamente, sem pânico e sem mentiras reconfortantes. Na essência, formalmente não, mas olhe para a lista de participantes. Estados Unidos e Israel, Irã, Hezbollah, Assad, Rússia indiretamente e, por enquanto, ainda a China. Bem, quase neutra, mas com interesse. OTAN, Grécia, Chipre sob ataque. Catar, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados. Ah, sim! Mísseis iranianos atingiram o território de Chipre. É uma base militar britânica. A Grécia enviou fragatas. Definição clássica de uma guerra mundial. Quando o conflito envolve várias grandes potências em vários teatros de operações militares. Por esse critério já estamos à beira. Mas há uma diferença fundamental entre os anos de 1914 e 1939. Nenhum dos lados tinha armas nucleares naquela época. E agora, ou já existe ou em breve existirá. Mas isso naturalmente impede um confronto direto entre os Estados Unidos e a Rússia. Por enquanto impede. Terceira, mundial no sentido clássico. Exércitos terrestres, ocupações, capitulações. Não existe e provavelmente não existirá. Mas uma guerra mundial de um novo tipo. Econômica por procuração, híbrida. Senhores, nós já estamos nela. Agora, a ameaça nuclear. Começamos a falar sobre isso. Lembram como todos ficaram assustados com a usina nuclear de Zaporizhia na Ucrânia? Pois bem, no Irã também existe uma Zaporizhia deles. E ela já foi atacada. Ordem. E não foi uma vez só, foram 4 vezes. Ou melhor, Bushehr. Ela se chama Bushehr, um reator nuclear em funcionamento na costa do Golfo Pérsico. Se destruírem as linhas de transmissão, como ameaça Trump, o sistema de resfriamento será desligado. O que acontece então? O reator começa a derreter. A contaminação radioativa vai para onde? Para o Golfo Pérsico. Zona de evacuação, várias centenas de quilômetros. Sob ameaça, Arábia Saudita, Emirados, Catar, Kuwait, Bahrein. A mídia ocidental quase não fala sobre isso. Quando a Rússia atirou perto de Zaporizhia, houve histeria no mundo inteiro. E agora parece que ninguém percebe. Por que ainda não entendo? Uma catástrofe nuclear no Irã não é um problema apenas iraniano. Isso é um problema para a região e, na verdade, para a economia mundial. O petróleo, a $200, ainda é pouco comparado com o Golfo Pérsico radioativo. Agora, em relação a isso, vamos pensar, será que Trump vai bombardear as usinas elétricas? Hoje à noite, às 8 horas no horário americano, o prazo final se encerra. Horário de Washington. Trump diz que se o Irã não abrir o estreito, todo o país ficará no escuro. O Irã colocou dezenas de milhares de mulheres ao lado das usinas elétricas. A mulher não é vista como ser humano pelos iranianos, mas é para os americanos. O Irã explora essa diferença psicológica. Esse já é o terceiro prazo que Trump estabeleceu. O anterior ele adiou.
Desta vez, a retórica escalou ao máximo. Uma civilização inteira vai morrer esta noite. Depois disso, praticamente o planeta será destruído, não restará mais nada. Negociações por meio do Paquistão seguem ativas. Prazo e Trump são agora instrumentos de pressão, não um cronograma. Todos entendem isso claramente. Ele já adiou várias vezes, mas cada adiamento custa a ele confiança. Se desta vez não acontecer nada, o Irã não vai levar o próximo prazo a sério. Então, de certa forma, Trump se colocou em uma situação difícil. Ou bombardear e provocar uma catástrofe, ou não bombardear e perder influência pessoal. Ou bombardear algo completamente diferente. Algo inesperado para nós. Agora, a participação de outros países que supostamente não participam. Rússia. Oficialmente a Rússia é neutra. Extraoficialmente fornece ao Irã imagens de satélite, táticas de drones e dados de inteligência. Isso muda algo. A inteligência ocidental observou que a Rússia compartilha informações em tempo real com o Irã, enquanto nós fazemos o mesmo com os ucranianos. Os mesmos drones e mísseis que o Irã forneceu à Rússia para a Ucrânia, agora a Rússia está ajudando o Irã a usá-los de forma mais eficaz. É o ciclo das tecnologias de morte. Para o público de língua russa, isso é especialmente importante. A Rússia está travando uma guerra na Ucrânia. Indiretamente está envolvida na guerra no Irã, está sob sanções. E mesmo assim consegue atuar em ambas as frentes. Como posso dizer isso? Isso não é força, é desespero. A Rússia aproveita a crise iraniana para tirar o foco dos Estados Unidos da Ucrânia. Com Washington atento ao Estreito de Hormuz, Kiev recebe menos atenção. E menos atenção significa menos armas. A guerra no Irã e a guerra na Ucrânia não são dois eventos separados. É um único teatro geopolítico. A Rússia entende isso. O Ocidente entende isso também. Agora, além da gasolina, o que vai acontecer, sobre o que vai acontecer com os preços do petróleo, como todos dizem, 120, 150, 140, até 200. E o que vai acontecer com os preços dos alimentos daqui a meio ano? Quase ninguém fala sobre isso. E é uma pena, aliás. Pelo Estreito de Hormuz passa 30% da exportação mundial de fertilizantes e agora sabe quanto? Zero. Agora é a temporada de plantio no hemisfério norte. Os fazendeiros nos Estados Unidos, Europa e Ásia não recebem fertilizantes a tempo e não recebem pelos preços, que aumentaram em 50%, menos fertilizantes, menor a colheita. No outono de 26, menor colheita, preços mais altos dos alimentos. Em 27, esse é um exemplo clássico de consequências indiretas, sobre as quais ninguém pensa no momento de tomar decisões. Tenho certeza de que, quando Trump começou a guerra, ele não pensou que em um ano os preços do milho ou da carne bovina aumentariam nos supermercados americanos. É isso que significa calcular as consequências para os próximos 10 anos. Esse é um tema sobre o qual falamos constantemente no curso de pensamento crítico. A guerra não termina, senhoras e senhores, quando os canhões se calam. Ela continua nos preços nas prateleiras das lojas por muitos anos depois. Agora, naturalmente, para muitos de nós, o que vai acontecer com Israel é importante. Israel entrou nesta guerra com um objetivo: destruir o programa nuclear iraniano e, se tiver sorte, mudar o governo de lá. 5 semanas se passaram, objetivo alcançado. E qual foi o preço? Israel luta em 3 frentes simultaneamente. O Irã diretamente, o Líbano através do Hezbollah, os Houthis com o Hezbollah, que estão no Irã, e os Houthis que estão no Iêmen. Mísseis iranianos estão matando pessoas em Haifa e Tel Aviv. Israel matou mais de 250 líderes iranianos, destruiu grande parte da frota iraniana. E a defesa aérea, o programa nuclear foram seriamente afetados, sofreram um grande retrocesso, mas o Irã continua de pé. No final das contas, está vencendo a guerra. Mas a dimensão militar e estratégica ainda é muito questionável. É impossível eliminar a ameaça iraniana para sempre apenas com ataques aéreos. O Irã vai se recuperar. Bem, digamos em 5 anos, ou melhor, em 10 anos. E agora ele tem mais um argumento a favor das armas nucleares. Vejam o que fazem conosco sem elas. Outra coisa é que eles já estavam fazendo isso de qualquer jeito, mas agora eles têm, digamos, mais um argumento que será bem compreendido na China e na Rússia. Conclusão: vencer uma batalha e perder a guerra é possível. A história conhece muitos exemplos assim.
Existe até um termo, não sei se você conhece, vitória de Pirro. Após 3 ou 4 vitórias, não restou nenhum soldado. E quem realmente ganha? Então, os Estados Unidos vencem militarmente com a aliança com Israel e estrategicamente ficaram presos. O Irã perde militarmente. Bem, perdeu completamente sim, e estrategicamente continua firme. Os Estados Unidos destruíram 90% da frota iraniana. Eu não sei, tipo 100, 90, 94. Os ataques de mísseis iranianos caíram em 90%, ou seja, o principal ayatolá foi morto. O sucesso militar é grande, mas o Estreito de Hormuz está fechado. Petróleo a 115 e economia mundial sofrendo e aliados insatisfeitos. Dentro dos Estados Unidos da América, a ex-aliada Marjorie Taylor Greene exige aplicar a 25ª emenda contra Trump. Dizem que ele enlouqueceu. No final das contas, o Irã perdeu a frota. A defesa antiaérea, a maioria dos líderes, 85% das exportações de petroquímicos, o exército foi derrotado. Mas nada acontece com o regime. Hormuz está fechado. A economia mundial sofre. A China paga 2 milhões pela passagem de um petroleiro. Vence quem alcança seus objetivos. O objetivo dos Estados Unidos é eliminar a ameaça nuclear iraniana e abrir Hormuz. O primeiro foi parcialmente atingido, o segundo não. O Irã busca sobreviver e manter o regime, o que foi alcançado. Então, em relação aos seus objetivos, o Irã ainda não perdeu. Apesar da derrota, apesar do desastre militar, isso é uma guerra assimétrica. Essa guerra mostra uma lição fundamental. Poder militar e vitória política são coisas diferentes. Os Estados Unidos podem destruir cada ponte, cada usina elétrica no Irã, mas forçar 90 milhões de pessoas a derrubar o regime? Pelo ar? Bem, parece que é impossível. Sabiam disso no Vietnã, sabiam no Iraque. Pelo visto, esqueceram de novo. E o que vai acontecer depois? Exatamente. Nós analisamos juntos uma dezena das principais questões desta guerra. Agora, o mais importante, o que vai acontecer a seguir? Eu não sou profeta, claro, não sou vidente, mas sei ler os fatos e pensar em cenários. E o que vai acontecer? Aqui estão 4 opções do que pode acontecer nas próximas 3 semanas, digamos até o final do mês de abril. Cenário 1, acordo. Probabilidade de 25%. Negociações via Paquistão dão resultado. Irã abre parcialmente o Estreito de Hormuz. Não completamente, mas o suficiente para que Trump possa declarar vitória. Os Estados Unidos param de atacar a infraestrutura civil. O Irã recebe promessas vagas sobre as sanções. Então, por que isso é possível? O Departamento de Energia dos Estados Unidos já prevê em suas projeções que a guerra não vai durar além de abril. E o tráfego pelo Estreito de Hormuz vai sendo gradualmente retomado. Ou seja, imaginamos que eles estão mirando exatamente nesse tipo de acordo. Ambos os lados, de modo geral, sentem cansaço. O Paquistão está se esforçando, trabalhando, tentando convencer. Agora, por que eu digo que mesmo assim isso é 25%? Ou seja, não é muito provável. Porque Israel é extremamente cético em relação à possibilidade de um acordo. Natália insiste com ele. Qualquer cessar-fogo exige que o Irã entregue todo o urânio enriquecido e pare completamente o enriquecimento. E o Irã não aceita isso. Ambos os lados chamam essa opção de vitória. O Estreito de Hormuz é reaberto pela metade. O preço do petróleo cai de 115 para 90 lá. E depois de 3 meses fica claro que ninguém cumpriu nada. E daí, a história se repete. Segundo cenário, escalada. A probabilidade é de 40%. Trump bombardeia usinas elétricas hoje à noite ou nos próximos dias. O Irã responde com ataques à indústria do petróleo, infraestrutura, Arábia Saudita, Emirados, Kuwait. O petróleo dispara para 150 a 170. A recessão global se torna realidade. E por que isso é real? Porque precisamos avançar em alguma direção. Precisamos desenvolver isso de alguma forma. Não podemos simplesmente ficar sentados assim e bombardear. E agora, o que acontece? Além disso, Israel já aprovou uma lista atualizada de alvos, instalações de energia e infraestrutura do Irã, caso a operação falhe. O Irã já avisou, se os Estados Unidos atacarem as usinas de energia, ele não vai mais se conter em atacar a infraestrutura de petróleo da região. Após o início dos ataques à ilha de Kark hoje, o Irã declarou que sua contenção em relação à infraestrutura de petróleo da região não está mais em vigor. Hoje atacamos Kark, caso alguém não saiba.
O que isso representa para nós nos Estados Unidos? Gasolina. $5, cerca de $6 com impostos, talvez 7 na Califórnia. Os alimentos estão ficando mais caros. Início de uma recessão global. Não daqui a um ano, mas daqui a um mês. Terceiro cenário. Congelamento. Bom, tipo isso. Parou? 30%. Trump adia o prazo de novo. A guerra continua em um nível médio de intensidade, sem ataques massivos às usinas elétricas, sem acordo. O Irã mantém o freio meio puxado. As negociações se arrastam. Isso é, em geral, realista. Trump já adiou o prazo várias vezes, sempre porque as negociações estão indo bem. Ele pode facilmente anunciar hoje mesmo que as negociações estão indo bem. Isso permite que ele não escale nem fique calculando ao mesmo tempo. Mesmo que a guerra termine em abril, a produção de petróleo na região não voltará ao nível anterior à guerra até o final de 2026. Isso mostra que o petróleo segue caro. A economia continua sofrendo. Ninguém venceu, mas todos pagam. Quem se beneficia com o congelamento? Com certeza a Rússia. Enquanto os Estados Unidos olham para o Irã, a Ucrânia recebe menos atenção. A China continua comprando petróleo iraniano e paga mais 2 milhões pela passagem de um petroleiro, fortalecendo sua posição como mediadora neutra. E aí vem o quarto cenário, a surpresa. Às vezes isso é chamado de passou um cisne negro. A probabilidade é de 5%, mas as consequências são absolutamente imprevisíveis, algo inesperado. A história está cheia desses momentos. O Irã, por exemplo, usou armas químicas ou biológicas. Ou pelo menos é acusado disso. Isso muda a situação imediatamente. Um ataque a Bushehr causa um vazamento real de radiação. Não é uma simulação, é real. E muitos países imediatamente dizem que está vazando. Agora, um golpe interno no Irã. Não parece provável, mas vai saber. Talvez algumas facções da Guarda Revolucionária estejam contra a nova liderança militar, o líder supremo. Confronto entre navios de guerra dos Estados Unidos e China no Estreito de Hormuz. Mas também pode haver um atentado terrorista ligado ao Irã em território dos Estados Unidos ou de Israel. Muitas vítimas. Por que é preciso falar sobre isso, mesmo que a probabilidade seja muito pequena? Porque são justamente os cisnes negros que mudam a história. Ninguém planejou a Primeira Guerra Mundial por causa do assassinato do arquiduque. Ninguém planejou o 11 de setembro como gatilho para uma guerra no Irã. No caos, a probabilidade de acaso é máxima. Causa, acaso e boom aconteceu. Mas ouvindo tudo o que eu disse, você vai perguntar: espera aí, por que Israel e os Estados Unidos decidiram fazer isso, se parece que não há uma boa saída? Sim, está certo. Todas as saídas são ruins, ou muito ruins, ou horríveis. E praticamente não há uma boa opção. Então, o que teria acontecido se os Estados Unidos e Israel não tivessem iniciado essa guerra? O que o Irã estava construindo? Vamos aos fatos. Mísseis. Antes do início da guerra, o Irã planejava aumentar a produção de mísseis balísticos de 2.000 para 10.000 unidades. Isso não é uma arma de defesa. É uma arma para suprimir a defesa aérea de Israel e dos vizinhos. Milhares de mísseis ao mesmo tempo sobrecarregam qualquer sistema de interceptação, israelense, americano, saudita, qualquer um. A matemática é simples. Se lançarem 10.000 mísseis, uma parte deles vai atingir Tel Aviv, Haifa, Dimona, Riad e assim por diante. Agora o Irã estava enriquecendo urânio. Soa bonito. Até 60% está a um passo técnico dos 90% necessários para armamento. A Agência Internacional de Energia Atômica registrou estoques de urânio altamente enriquecido em depósitos subterrâneos. Eles falaram algo em torno de 78% ou 87%. Eles mencionaram o número de 78%. Segundo estimativas da inteligência, o Irã estava há poucos meses de criar o primeiro dispositivo. Dispositivo significa bomba. Agora, de Balavli, no Líbano. 150.000 mísseis estão apontados para Israel. Hamas está em Gaza. O 23 de outubro só foi possível graças ao financiamento, treinamento e armamento do Irã. Houthis, no Iêmen. Ataques às cidades israelenses e à navegação internacional. Milícias chiitas no Iraque e na Síria. E este é o cerco a Israel pelo leste. Agora imagine essa cena. Israel é um país do tamanho de Nova Jersey, aproximadamente.
Ao redor de Israel, grupos armados de todos os lados são financiados por um único centro. E esse centro está adquirindo armas nucleares. E o que acontece depois? Assim que o Irã conseguir a bomba nuclear, as regras do jogo mudam completamente. A arma nuclear não precisa ser usada, basta tê-la. Isso é chamado de guarda-chuva nuclear. O Irã protege seus grupos aliados do Balu, Hamas, de qualquer retaliação séria de Israel. A lógica é simples: se atacarem nossos aliados, nós usaremos armas nucleares. Ou seja, de fato, Israel perde o direito à autodefesa. Segundo passo. Netito. Outubro de 1923, na faixa de Gaza. O ataque de 7 de outubro de 1923 tirou 1.200 vidas, além de 300 reféns. Foi uma operação preparada com apoio iraniano, mas sem cobertura nuclear. Agora imagine a mesma operação, mas com um país com bomba nuclear e 10 mil mísseis apoiando Hamas e Gaza. Israel não pode responder com toda a força porque o Irã ameaça com um ataque nuclear e o Hamas age absolutamente impune. Terceiro passo. Um ataque simultâneo de todos os lados. Hezbollah do norte com 150 mil mísseis, Hamas do sul, Houthis do sudoeste, mísseis iranianos diretamente. E o Irã também se envolve. Isso não é teoria, é a doutrina da Frente Unificada, que o Irã proclamou abertamente. Quarto passo: colapso demográfico e econômico de Israel. A ameaça constante de um ataque nuclear provoca uma imigração em massa, ou seja, aquilo que os israelenses nunca fizeram começa a acontecer. Além disso, os negócios vão embora, os investimentos param, o turismo desaparece, o país vai morrendo lentamente, sob a pressão da ameaça, sem um único disparo. Há alguns argumentos apresentados por pessoas que são contra a invasão. O Irã nunca usaria armas nucleares, porque isso seria suicídio. Eu tenho uma resposta. Primeiro, não é necessário usar armas nucleares, basta ameaçar. Saddam não usou armas químicas contra os Estados Unidos em 1991, mas isso mudava toda a estratégia. Em segundo lugar, a liderança do Irã declarou repetidamente e publicamente a destruição de Israel como um objetivo estratégico. Isso não é uma retórica para o público interno, é uma política de Estado registrada em documentos oficiais. Em terceiro lugar, mesmo que a probabilidade de uso seja pequena, quando se trata da destruição de um país, 5% de probabilidade já é suficiente. Agora, então, existe mais um argumento. Israel tem armas nucleares, por que o Irã não pode ter? Resposta. Se as pessoas que perguntam isso não conseguem pensar na resposta, na minha opinião, ou são tolas, ou simplesmente não querem enxergar a resposta. Israel nunca ameaçou destruir os países vizinhos. Israel não financiou organizações terroristas cujo objetivo é a destruição de outros países. A dissuasão nuclear funciona entre países que reconhecem o direito de existência uns dos outros. Israel não é reconhecido pelo Irã. O Irã nega o direito de existência de Israel. Senhores, não podíamos deixar de começar esta guerra, mas também não podíamos conduzi-la de forma a vencê-la. Aconteça o que acontecer, parece que o Irã em 5, 7 ou 10 anos voltará a ter produção militar. Vamos ter que voltar a voar até lá e bombardeá-los? Talvez. Ou talvez tudo seja organizado de forma que não precisemos fazer isso, ou, ao contrário, que seja impossível. Mas não fazer isso. Nós não tínhamos esse direito. E agora vamos acompanhar o que está acontecendo. É bem possível que o Trump tenha uma solução sobre a qual eu nem faço ideia. Obrigado a todos que vieram, assistiram e ficaram até o final. Até a próxima.